pessoal, boa tarde. Nós estamos aqui realizando esse vídeo para tirar algumas dúvidas de vocês que estiveram presentes tanto nos fóruns, na ferramenta de exercício e nos e-mails. Então nós selecionamos as dúvidas mais relevantes que vão auxiliar vocês a compreender melhor alguns conteúdos do curso, e a professora Juliana vai estar aqui também para poder nos auxiliar. Nós vamos começar então com essa dúvida da Elizabeth. A Elizabeth diz que ela tem pouco conhecimento sobre objetos de aprendizagem, que ela realizou um curso pelo LANT, na Universidade Federal Fluminense, criou uma aula e postou no portal do professor, só que nessa aula ela não criou um objeto de aprendizagem, só utilizou o que tinha e adicionou a aula dela. Então a dúvida dela é, será que é um objeto de aprendizagem ou não? Tá, então a aula que ela inicialmente pegou no portal é um objeto de aprendizagem, porque pela definição, o objeto de aprendizagem é qualquer conteúdo digital que possa ser reutilizado para a educação, né? E aí, como essa aula ela tem uma reusabilidade simples, isso permitiu com que a Elizabeth pegasse a aula, modificasse, né, e criasse um novo objeto baseado no objeto anterior. Se essa aula tivesse uma reusabilidade baixa, como por exemplo, essa aula tivesse em PDF, né, seria mais difícil dela editar, dela reutilizar, do que uma aula, por exemplo, em PowerPoint, que é mais fácil a edição. Mas a resposta é, os dois são objetos de aprendizagem. Vou voltar uma aqui. Foi uma dúvida minha, inclusive, que surgiu no início do curso, que eu utilizava para alfabetizar crianças as lousas digitais. E aí eu elaborava algumas atividades, e a minha dúvida foi, essas atividades já eram objetos de aprendizagem ou não? Como que foi essa sua experiência? Então, na verdade, a gente tinha na própria lousa digital, tinham atividades pré-elaboradas, e aí eu pensava, por exemplo, eu quero hoje que eles se familiarizem mais com os sons das vogais, e eu pegava frutas que começavam com vogais, ou elementos relacionados a brinquedos que favorecessem. Depois disso, você disponibilizou em algum lugar? Não. Para que outras pessoas pudessem utilizar? Né? Então, assim, você criou um objeto de aprendizagem que você utilizou, você pode até reutilizar novamente, mas a reutilização vai ser baixa, né? Por quê? Porque você não disponibilizou, você poderia ter disponibilizado para que outras pessoas também pudessem reutilizar essa sua aula, mas também é um objeto de aprendizagem. Então eu deveria ter disponibilizado em algum repositório, porque o fato de eu ter, por exemplo, salvado na máquina e outras professoras de alfabetização também pudessem utilizar, por exemplo, ela foi de alguma forma reutilizada, mas não estava num repositório específico. Isso, é uma forma também de você facilitar o reuso, mas aí, as professoras, elas precisavam ser informadas de onde essa aula estava, como que ela poderia fazer para reutilizar, né? Então, às vezes, você só disponibilizando isso na rede não é o ideal para reuso, mas é uma forma de reuso. Mas a qualidade de reuso não está baixa, tá? Certo. Continuando com as dúvidas, essa daqui também se refere àquelas aulas que eu mencionei, que eu elaborava aulas com lousas digitais para educação infantil, só que eu não elaborei nenhuma tabela de metadados, então eu fiquei com essa dúvida. Quem deve preencher esses metadados, se sou eu ou se é alguma pessoa especializada no assunto? Em geral, né, esse metadado ele vai aparecer quando o repositório é específico para objeto de aprendizagem, né? E aí vai depender de como esse repositório ele exige isso, né? Mas pode variar. Pode ser que um repositório, quem preenche seja uma pessoa que está gerenciando esse repositório, ou quem preenche é o próprio autor do objeto de aprendizagem, né? Então, se a gente for utilizar como parâmetro o Banco Internacional de Objetos Educacionais, lá quem preenche os metadados é a pessoa que está inserindo o objeto no repositório, né? Depois disso, vai existir um avaliador
que é um funcionário desse banco, que vai verificar se aqueles dados preenchidos estão corretos e também ele vai verificar a qualidade do objeto de aprendizagem. Ele vai fazer uma seleção, né? Agora, Érica, passa para o próximo slide. E aí, aqui, nesse slide, a gente pode observar como que é feito esse preenchimento, tá? A gente pode também chamar de catalogação. E o metadado ele vai ser gerado automaticamente a partir das informações que a pessoa que está depositando o objeto colocar aí nesse formulário que está sendo mostrado para vocês nesse PowerPoint, tá? Então, por exemplo, o primeiro componente do formulário é componente curricular, né? Então, ele vai colocar quais são as categorias de componente curricular daquele objeto, tá? E aí, ao finalizar a inserção no metadado, no repositório, esse formulário vai gerar automaticamente um metadado, que a gente chama de metadado, que vai ser o quê? Um arquivo que vai sempre acompanhar aquele objeto, que vai descrever aquele objeto. Então, gente, o Ronaldo também apresenta algumas dúvidas algumas dificuldades que ele encontrou nesse repositório. E a Juliana vai comentar. Então, o que o Ronaldo está comentando aqui é que no repositório, esse repositório SESTA, que é um repositório específico, né, específico para objetos educacionais, ele percebeu que o repositório, na hora que ele vai fazer uma busca, o repositório faz distinção entre caracteres acentuados, como por exemplo, o E com acento e o E, né? O C e o C cedilha. Então, se você digitar informação sem o C cedilha, é diferente de informação com o C cedilha, né? E aí, o que acontece? Isso acaba restringindo um pouco a busca, né? Igual, por exemplo, se você fizer uma busca dessa no Google, o Google ele vai identificar. Ele até sugere, né, ele sugere uma correção para você, né? Na hora que você digita informação sem C cedilha, ele fala assim, o correto não seria informação com C cedilha. E aí o Google consegue buscar vários recursos digitais em cima do que você digitou, estando correto ou não, né? Então, essa é uma limitação desse repositório SESTA, certo? Porque a implementação dele poderia ter sido feita de uma maneira mais moderna. Esse tipo de busca é uma busca antiga, ultrapassada, né? Poderia ter sido programada, implementada, né, o repositório parecido com o Google. Agora, por que existe isso? Né? Porque a nossa área de objeto de aprendizagem ela é muito nova, ela tem muitos desafios ainda, certo? E é através da identificação desses problemas que vocês estão conseguindo apontar é que a gente vai tentar melhorar. Por exemplo, nosso grupo de pesquisa, o Itera, ele está se posicionando com relação a isso. A gente já percebeu que os repositórios existentes possuem dificuldades, né? Então, às vezes, a dificuldade não é nem do objeto, nem da utilização do objeto, é a dificuldade do repositório, né? Da usabilidade do repositório, da facilidade do uso do repositório. Então, a nossa proposta é fazer um repositório mais simples, tá? Com a busca melhor, com uma busca que contemple mais resultados, parecido com a busca do Google. Bom, vamos seguir então a próxima dúvida, a dúvida do Paulo. Eu vou ler para vocês, tá? Eu entendi que a metáfora do Lego, que foi criticada por Willey, é muito importante para entendermos a lógica dos OAs. Mas, e se caso o professor, que na maioria das situações deseja criar o seu objeto com um objetivo bem específico para uma aula bem específica e não dispõe de tempo, situação real, para fazer todo o planejamento segundo a proposta do Willey? Tá, então assim, vamos separar, né? A proposta do Willey é que a gente divida os nossos objetos em pequenos outros objetos, né, que possam ser encaixados. A proposta de planejamento é uma proposta, é a nossa proposta, que é a proposta da metodologia Itera, certo? Dentro da nossa proposta, a gente sugere que na fase de arquitetura a gente divida esses objetos. Bom, quando que eu vou usar esse planejamento, né? Quando esse planejamento ele tiver um benefício para mim, grande, né? Em geral, esse benefício ele é maior quanto maior é o meu objeto. Então, por exemplo, um curso à distância é essencial um planejamento, essencial. Não tem como a gente escapar disso, né? Agora, uma aula no PowerPoint,
certo? Eu vou levar mais tempo planejando do que passando por todas aquelas etapas, né? Do que fazendo o objeto em si. Então a gente também precisa ter o bom senso para discernir. Então, o que eu faria? Eu hoje, com o conhecimento que a gente tem, da metodologia que a gente tem, se eu fosse fazer uma aula que eu tenho que fazer essa aula rápida, né? Primeiro, eu vou pensar, na fase de contextualização, eu vou imaginar o seguinte: olha, para que tipo de aluno que eu vou fazer essa aula? Eu preciso me questionar com relação a isso. Eu posso até não preencher um artefato, mas o primeiro questionamento que eu tenho que fazer para onde que eu vou dar essa aula, qual que é o tipo do meu aluno. Então pronto, isso aí já é a fase de contextualização que eu não preciso nem descrever, né? Aí depois eu paro e penso assim: poxa, que requisitos que a minha aula vai ter que ter? Aí eu falei assim: bom, eu vou fazer ela no PowerPoint, então beleza, vou ver se lá na minha sala vai ter o Data Show, né? Bom, será que eu já tenho uma aula preparada que eu possa aproveitar? Vou fazer uma busca, eu vou pegar aqui no meu repositório, ver se eu tenho alguma aula que eu posso aproveitar. Se eu não tiver, eu vou ver se eu encontro uma aula de outros professores. Eu já estou ganhando um tempo. Aí na fase de esboço, eu vou pegar e vou fazer o meu primeiro slide, em que eu coloco a estruturação. Qual que vai ser o roteiro da minha aula? Aí eu coloco os tópicos que eu gostaria de que contivesse a minha aula, né? Então eu já estou fazendo aí o esboço da aula. E depois eu passo para o desenvolvimento da aula, em que eu vou, para cada slide do PowerPoint, eu vou pegar aqueles objetos do meu repositório, vou dar um copiar e colar de alguns slides, vou copiar e colar no slide do professor que eu achei na internet, né? Depois eu vou passar para a parte de design gráfico, vou dar uma melhorada no layout no meu slide. Se eu tiver uma pessoa para me ajudar com isso, eu já passo essa pessoa já coloca esse slide dentro do que eu gostaria. Aí eu vou pensar assim: agora eu vou precisar de fazer um check aqui nessa minha aula. Aí que é a parte de teste. Vou lá, dou uma olhada, vejo se não tem erro de português, vejo se não tem algum problema na hora da transição dos slides e tal, verifico o tempo da aula, né? E vou passar para disponibilizar essa aula para os meus alunos, certo? Aí eu pego e disponibilizo a aula para os meus alunos, por exemplo, no TDIA. Agora, se eu quiser também disponibilizar a aula para outros professores poderem utilizar, eu disponibilizo um repositório da própria universidade, coloco lá no metadado sobre o que é aquela aula e coloco aquilo em PowerPoint, para ver se eu poder editar. Né? Então, rapidamente, a gente fez toda a parte, a gente passou por todas as etapas da metodologia, né? Sem ficar se perdendo muito tempo com isso. E ao mesmo tempo, eu foquei também no que o William falou, certo? De dividir aquelas minhas aulas em pequenas outras aulas. Por quê? Porque a partir do momento que eu faço lá o sumário da aula e coloco os slides, cada slide daquele eu posso até considerar como sendo um pequeno objeto que possa ser reutilizado depois para outro professor, ou a aula inteira pode ser utilizada para outro professor, né? Então, assim, usei a minha metodologia, a nossa metodologia de maneira rápida, eu usei a metodologia como guia, utilizei o bom senso, objetividade, praticidade, mas não deixei de passar em nenhuma das etapas. Então, na verdade, o planejamento ele é essencial para toda a aula e para a construção de qualquer objeto, mas aí o que a gente teria que ficar de olho e atento é o grau de complexidade desse planejamento. Exatamente, né? Assim, ele tem que ter um planejamento, né? Agora, a profundidade desse planejamento vai depender da complexidade do objeto. Por exemplo, um outro objeto que necessita de muito planejamento é o software. Um vídeo, né? Tem que ter a edição do vídeo, tem que ter decupação do vídeo. Gente, mais uma dúvida aí do Paulo. Uma excelente colocação do Paulo em relação aos conhecimentos tecnológicos e a fluência do professor com a tecnologia, tá? Vou passar para a professora Juliana responder de que maneira que o professor pode conduzir e planejar e construir, desenvolver objetos de aprendizagem se ele tiver alguma impedância nesse sentido. Tá. Então, eu também achei excelente a pergunta do Paulo. Acho que vale a pena ler em voz alta a pergunta dele. Tá. E em relação à produção do OA, é um requisito básico que o professor domine a tecnologia necessária para a produção do mesmo? Por exemplo, se eu como professor não conhecer nada de Flash, não saberei das possibilidades de utilização do mesmo, correto? Como terei a criatividade para pensar em um objeto sem antes saber o que é possível fazer com cada programa e recurso?
como por exemplo, saber das inúmeras possibilidades de coisinhas muito legais que são feitas com Flash. Então, a primeira questão dele, né, é um requisito básico que o professor domine a tecnologia necessária para a produção do mesmo? Não, não é um requisito básico, ele dominar a tecnologia. Quem tem que dominar a tecnologia é a pessoa que vai fazer. Agora, uma outra pergunta do Paulo é, se ele não domina a tecnologia, será que ele vai conseguir ter uma ideia completa, ampla? Eu diria que sim. Como que ele vai conseguir? Explorando os objetos que já existem. Por isso que a gente está batendo na tecla de vocês explorarem diferentes objetos, mesmo que esses objetos não sejam das suas áreas de conhecimento, para que vocês possam observar quais são os recursos e peculiaridades de cada tipo de objeto, para que vocês possam trazer essas ideias desses outros objetos existentes para algum objeto que você gostaria. Então, o segredo é você explorar, ter ideias e não se prender à tecnologia. Aí você passa a sua ideia para a equipe de desenvolvimento ou para o desenvolvedor e ele tenta correr atrás da tecnologia que vai atender a sua ideia. É isso. Então, assim, pessoal, pra gente finalizar, né, eu gostaria muito que vocês continuassem enviando dúvidas pra gente, porque é a partir dessas dúvidas que a gente vai poder sentir a turma e a partir dessas dúvidas é que a gente vai poder esclarecer melhor, né, o curso. Então, foi muito importante pra gente receber essas dúvidas e poder ter a oportunidade de respondê-las, tá? Então, por favor, envie mais dúvidas. Obrigada, Érica. Imagina. Obrigada, Juliana, professora, pelas explicações. E só mencionando para vocês que as dúvidas que não estiveram aqui, que não apareceram no vídeo, não significam que não são importantes, muito ao contrário, mas ou elas já foram respondidas pelas tutoras pela ferramenta Correio, ou ainda elas aparecerão em outra oportunidade por um outro artefato produzido pela equipe, tá bom? Obrigada.